Vendi meus móveis para pagar o aluguel da minha irmã. Quando precisei, ela disse que não morava com gente fracassada. A campainha da minha kitnet tocou com uma urgência que me assustou. Não era um toque normal. Era um dedo pressionado sem parar, como se a pessoa do outro lado estivesse em pânico. Corri para a porta, meu coração já batendo um pouco mais forte. Quando abri, a imagem que vi partiu meu coração em 1000 pedaços. Era minha irmã, Flávia. O rosto dela estava inchado e vermelho, a maquiagem barata escorrendo em rios pretos pelas bochechas. Ela soluçava tanto que mal conseguia ficar de pé. Clara, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela chorou, se jogando nos meus braços. O cheiro de perfume doce misturado com desespero preencheu meu pequeno apartamento. Eu a segurei firme, tentando acalmá-la. Flávia, o que aconteceu? Entra, senta aqui. Respira. Conduze-a até o meu pequeno sofá de 2 lugares, o único que cabia no meu lar. Fui até a cozinha, que era basicamente um balcão no mesmo cômodo, e peguei um copo de água com açúcar, um remédio antigo que minha avó sempre nos dava para qualquer susto. Enquanto ela bebia em goles trêmulos, minha mente viajou no tempo. Flávia sempre foi assim, um furacão de emoções. 2 anos mais nova que eu, ela viveu a vida com uma intensidade que eu nunca tive. Ela era o que todos chamavam de espírito livre. Mas a liberdade dela sempre pareceu ter um preço, e quem pagava, na maioria das vezes, éramos nós, a família. Com 19 anos, no auge de sua juventude rebelde, ela engravidou. Ninguém foi contra, claro. Uma criança é sempre uma bênção. Mas Flávia não tinha emprego, nem planos, nem juízo. Seu namorado, que logo virou marido, era um bom rapaz, mas o trabalho dele mal dava para o sustento dos 2. Logo veio o 2º filho, e depois o 3º. A casa dela vivia cheia de amor, mas também de contas acumuladas. E eu, a irmã mais velha, ajuizada, sempre estava lá para ajudar. Comprava uma lata de leite especial, um pacote de fraldas, às vezes pagava uma conta de luz atrasada. Fazia isso de coração, pois amava meus sobrinhos mais do que tudo. Eles vão me expulsar, Clara, disse ela, a voz embargada pelo choro, me trazendo de volta ao presente. O dono do imóvel disse que já chega, que se eu não pagar até o fim da semana, ele vai me colocar na rua, eu, o Márcio e as crianças. Senti um frio na espinha. Mas como assim, Flávia? O que aconteceu com o dinheiro do aluguel? Ela baixou os olhos, um gesto que eu conhecia muito bem. Era o gesto de quem sabia que tinha errado, mas não queria admitir. As crianças ficaram doentes. O mais novo precisou de um remédio caro. A conta de água veio um absurdo. Quando fomos ver, o dinheiro tinha sumido. São 4 meses de aluguel atrasado, Clara. 4 meses. 4 meses. O valor martelou na minha cabeça. O aluguel dela não era caro, mas 4 meses acumulados era uma fortuna para mim. Olhei ao redor da minha kitnet. Meu pequeno santuário. Eu era solteira, não tinha filhos e meu emprego pagava o suficiente para eu viver de forma simples, mas digna. Eu não tinha luxos, mas tinha paz. E agora, a tempestade da vida de Flávia estava bem no centro da minha sala. Minha primeira ideia foi a mais óbvia. Flávia, venham para cá. Fiquem aqui até vocês se ajeitarem. Mas assim que as palavras saíram da minha boca, a realidade me atingiu. Onde eu colocaria uma família de 5 pessoas? Minha casa tinha um quarto-sala, um banheiro e uma mini cozinha. Eu dormia no sofá-cama para ter mais espaço. Era impossível. A casa dela, apesar dos problemas, era maior. Tinha quartos para as crianças. Tirá-los de lá para amontoá-los comigo seria ainda pior para eles. O desespero no rosto da minha irmã era palpável. Eu via o medo de uma mãe que não sabia onde seus filhos iriam dormir na próxima semana. E esse medo me contagiou. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu não podia simplesmente dizer, sinto muito, não posso ajudar. Minha consciência não permitiria. Meus olhos começaram a percorrer meus próprios pertences. Eram coisas simples, que eu comprei com muito esforço,
com cada centavo economizado do meu salário. Minha air fryer, que me salvava tempo e me ajudava a comer melhor depois de um dia cansativo de trabalho. Meu micro-ondas, que eu comprei em 10 vezes no cartão. Meu computador antigo, que já não era grande coisa, mas que eu usava para assistir a filmes e séries. Meu único lazer. E ali no canto, encostada na parede, minha bicicleta. Eu a amava. Nos fins de semana, eu pedalava pela orla, sentindo o vento no rosto. Era minha terapia, meu momento de liberdade. Eram minhas coisinhas, conquistadas com o meu suor. Mas o que era o valor de uma bicicleta perto do desespero de uma mãe? O que era um micro-ondas perto da segurança dos meus sobrinhos? Flávia, se acalma, eu disse, com uma firmeza que eu mesma não sabia de onde tirei. Eu vou dar um jeito. Eu vou conseguir esse dinheiro para você. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e esperança. Como, Clara? Você não tem esse dinheiro guardado? Eu respirei fundo, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Era uma decisão que mudaria minha vida, meu conforto, minha pequena paz. Mas naquele momento, parecia a única coisa certa a se fazer. Não se preocupa com o como, respondi, pegando meu celular. Apenas confie em mim. Vocês não vão para a rua. Com o coração apertado, mas a decisão tomada, eu abri um aplicativo de vendas. A primeira foto que tirei foi a da minha air fryer. O preço que coloquei foi baixo, para vender rápido. Em seguida, o micro-ondas. Depois, o computador. E por último, com uma dor que quase me fez desistir, anunciei a minha bicicleta. Cada clique no botão publicar era como se eu estivesse vendendo um pedaço de mim. O som das notificações no meu celular começou quase que imediatamente. Era um misto de alívio e angústia. Cada plim era uma chance de ajudar minha irmã, mas também o som da minha vida simples sendo desmontada. A primeira a ser vendida foi a air fryer. Um rapaz que morava perto veio buscar. Ele me deu o dinheiro na mão, notas amassadas que eu segurei com força. Enquanto ele saía com a caixa debaixo do braço, eu olhei para o espaço vazio na bancada. Era ali que eu preparava minhas batatas rústicas nas noites de sexta-feira, meu pequeno ritual para relaxar. Agora, era só um espaço vazio. Em seguida, o micro-ondas. Uma senhora simpática veio com o filho para ajudar a carregar. Você está se mudando, minha filha? Ela perguntou com um sorriso gentil. Eu forcei um sorriso de volta. Algo assim, senhora, reduzindo o espaço. Era mais fácil dizer isso do que explicar a verdade. Durante todo o processo, Flávia me ligava a cada 2 horas. E aí, Clara? Vendeu mais alguma coisa? Ela perguntava, a voz sempre ansiosa. Quanto você já conseguiu? Eu passava os valores para ela, e do outro lado da linha ouvia um suspiro de alívio, seguido por um cálculo rápido de quanto ainda faltava. Em nenhum momento ela perguntou como eu estava me sentindo. Em nenhum momento ela disse, irmã, tem certeza? Não precisa fazer isso. A preocupação dela era uma via de mão única, focada apenas na solução do seu problema. O computador foi mais difícil de vender. Tive que baixar o preço 2 vezes. Finalmente, um estudante universitário apareceu. Ele ficou feliz com a compra. Disse que o ajudaria muito nos trabalhos da faculdade. Eu me senti um pouco melhor, pensando que meu velho companheiro de noites de filmes teria um bom propósito. Mas o silêncio no apartamento pareceu mais alto. A última a ir foi a minha bicicleta. Essa doeu. Doeu de verdade. Eu a limpei uma última vez. Passei a mão pelo guidão, lembrando das manhãs de domingo, do sol no meu rosto, da sensação de liberdade. O comprador era um pai que estava comprando de presente para a filha adolescente. Quando o vi colocando a bicicleta na traseira do carro, senti meus olhos arderem. Eu engoli o choro. Eu era uma mulher de 30 anos. Não podia chorar por uma bicicleta. Mas não era só uma bicicleta. Era minha alegria, meu escape. E eu estava entregando por um maço de notas. No final do 2º dia, eu tinha o dinheiro. Juntei todas as notas sobre a minha cama. Havia uma pequena montanha de dinheiro ali.
O valor exato que Flávia precisava para quitar os 4 meses, e ainda sobraria um pouco para uma compra de supermercado. Eu me senti exausta, esgotada. Meu apartamento parecia um fantasma de si mesmo, vazio, silencioso e impessoal. Eu, que sempre tive orgulho de ter minhas próprias coisas, agora mal reconhecia o lugar onde morava. Coloquei o dinheiro em um envelope e fui até a casa dela. O caminho que eu fiz tantas vezes pareceu diferente. Eu não estava indo para uma visita casual para brincar com meus sobrinhos. Eu estava indo como uma espécie de salvadora relutante. Quando cheguei, a casa estava na agitação de sempre. Crianças correndo, televisão alta, brinquedos espalhados pelo chão. Flávia me viu da porta e correu na minha direção, os olhos fixos no envelope que eu carregava. "Você conseguiu, Clara. Você conseguiu", ela disse, pegando o envelope da minha mão antes mesmo que eu pudesse oferecê-lo. Ela o abriu ali mesmo, na sala, e começou a contar as notas com uma rapidez impressionante. Um sorriso enorme se espalhou por seu rosto. "Ai, que alívio! Meu Deus, que alívio!" Ela repetia, abraçando o dinheiro contra o peito. "Vou ligar para o proprietário agora mesmo. Dizer que estou com o dinheiro. Ele não vai mais poder me tirar daqui." Ela se virou e foi em direção ao telefone, já discando o número, falando alto e de forma triunfante. Meus sobrinhos vieram me abraçar, e eu me abaixei para beijar a cabeça de cada um. Eles eram a razão de tudo aquilo. Seus sorrisos inocentes eram a minha única recompensa. Eu fiquei ali, parada no meio da sala caótica, esperando. Esperando um olhar, uma palavra. Esperando um "Obrigada, irmã. Eu sei o que você fez por mim. Eu nunca vou esquecer isso." Mas não veio. Flávia desligou o telefone e começou a falar sobre como estava aliviada, sobre como o proprietário tinha sido grosso com ela, sobre como agora ela finalmente teria paz. Ela me ofereceu um copo de suco. Falou sobre o que faria para o jantar. A conversa seguiu como se eu tivesse simplesmente emprestado uma xícara de açúcar. O sacrifício que eu fiz, os pedaços da minha vida que eu vendi, pareceram evaporar no ar, sem nenhum reconhecimento. Para ela, o problema estava resolvido, e era isso que importava. A origem do dinheiro, o custo emocional que ele teve para mim, era apenas um detalhe insignificante. Eu saí da casa dela me sentindo estranhamente vazia. O alívio de tê-la ajudado estava lá, mas coberto por uma fina camada de mágoa. Uma mágoa que eu não quis nomear naquele momento. Voltei para o meu apartamento silencioso, olhei para os espaços vazios, e pela primeira vez, não pensei nos meus sobrinhos. Pensei em mim, e senti uma solidão profunda e cortante. Os meses que se seguiram foram difíceis. Viver sem as pequenas comodidades com as quais eu estava acostumada era um desafio diário. Fazer comida sem micro-ondas ou air fryer demorava mais. Os fins de semana sem minha bicicleta eram silenciosos e solitários. Eu sentia falta do meu computador para me distrair do mundo. Mas, eu me dizia, era por uma boa causa. Minha irmã estava segura em sua casa. Meus sobrinhos tinham um teto sobre suas cabeças. A mágoa pela falta de gratidão dela ainda estava lá, uma brasa pequena e incômoda no meu peito, mas eu tentava ignorá-la. Então, o tapete foi puxado debaixo dos meus pés. A empresa onde eu trabalhava há anos anunciou uma reestruturação. Fizeram uma reunião geral numa manhã de terça-feira e no fim do dia, meu nome estava em uma lista de demissão. O choque foi total. Eu nunca tinha sido uma funcionária excepcional, mas sempre fui dedicada. Recebi minhas contas, um abraço frio do meu chefe, e fui mandada para casa com uma caixa contendo minhas poucas coisas da mesa. No começo, eu mantive a calma. Acontece, eu pensava. Vou usar o dinheiro da rescisão para pagar as contas e logo arrumo outro emprego. Mas o mercado de trabalho estava mais cruel do que eu imaginava. Enviei dezenas de currículos. Fiz algumas entrevistas que não deram em nada. As semanas se transformaram em 1 mês, depois 2. O dinheiro da rescisão, que parecia muito no começo, começou a evaporar. O aluguel, a luz, a comida, tudo continuava a vencer. O desespero,
aquele mesmo que eu vi nos olhos de Flávia, começou a se instalar em mim. Chegou o dia em que olhei minha conta bancária e o pânico me engoliu. Eu não tinha o dinheiro para pagar o aluguel do próximo mês. Eu seria a pessoa a ser despejada. A ironia era tão amarga que quase me fez rir. Eu, que vendi meus móveis para que minha irmã não perdesse a casa, estava prestes a perder a minha. Com o coração na mão e o orgulho ferido, eu soube que só tinha uma opção. Eu precisava pedir ajuda a Flávia. Eu odiava a ideia. Odiava ter que me colocar naquela posição vulnerável, especialmente depois da frieza dela. Mas era minha irmã, família. Eu a ajudei em seu pior momento. Ela certamente não me viraria as costas. Era só por um tempo, eu repetia para mim mesma, só até eu conseguir um emprego e me reerguer. Fiz o caminho até a casa dela a pé, para economizar o dinheiro do ônibus. Cada passo era pesado, carregado de vergonha e ansiedade. Quando bati na porta, foi ela mesma quem atendeu. Parecia bem, usava uma roupa nova e parecia relaxada. O caos da casa era o mesmo de sempre, mas ela parecia mais em paz com ele. Clara, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou com um tom casual. Oi, Flávia. A gente pode conversar um minuto? Pedi, a voz mais baixa do que eu pretendia. Expliquei a situação. Falei da demissão, da dificuldade em encontrar um novo trabalho, do dinheiro que acabou. Tentei manter a compostura, não chorar, não parecer uma coitada. Eu só preciso de um lugar para ficar por um tempo, Flávia. Um cantinho no sofá da sala, qualquer coisa. Só até eu conseguir meu primeiro salário. Eu juro que não vou atrapalhar. O rosto dela, que estava sorridente, se fechou. Ela cruzou os braços, uma barreira instantânea se erguendo entre nós. Ah, Clara, que situação chata. Mas aqui em casa é complicado, sabe? As crianças fazem muito barulho, o espaço já é apertado. Eu vivo estressada. As palavras dela me atingiram como pedras. Eu sei que é complicado, Flávia, mas eu não tenho para onde ir. É sério. O aluguel vence semana que vem. Eu vou ser despejada. A minha voz falhou na última frase. A humilhação era imensa. Ela bufou, revirando os olhos como se eu estivesse pedindo um favor absurdo. E então, ela disse as palavras que se queimariam na minha memória para sempre. Olha, Clara, eu sinto muito pelo seu azar, de verdade, mas eu já tenho problemas demais na minha vida. Eu não posso me dar ao luxo de morar com gente fracassada. Fracassada. A palavra ficou suspensa no ar entre nós. Meu cérebro se recusou a processá-la por um segundo. Fracassada. Ela, a quem eu salvei da rua, estava me chamando de fracassada por estar exatamente na mesma situação que ela esteve. O choque foi tão grande que eu não consegui sentir raiva. Apenas um vazio gelado e absoluto. Eu olhei nos olhos da minha própria irmã e não vi nada. Nenhuma compaixão, nenhuma memória do meu sacrifício. Apenas irritação e desprezo. Sem dizer mais uma palavra, ela fechou a porta na minha cara. O clique da fechadura foi o som mais alto que eu já ouvi. Fiquei ali, parada na calçada, olhando para a porta de madeira, sentindo como se o mundo inteiro tivesse desabado. As lágrimas que eu segurei vieram com força. Sentei no meio-fio e chorei. Chorei pela traição, pela humilhação, pelo meu desespero. Quando as lágrimas secaram, um novo sentimento tomou conta de mim. Uma determinação fria. Eu não era uma fracassada. E eu iria provar isso. Peguei meu celular e, com as mãos ainda tremendo, liguei para algumas amigas. A primeira não podia ajudar. A segunda também não. O pânico voltou. Até que liguei para a Ana, uma amiga do meu antigo emprego. Quando expliquei a situação, a resposta dela foi imediata. Clara, venha para cá agora. O sofá da minha casa é seu pelo tempo que precisar. A bondade dela, uma quase estranha, foi um bálsamo na minha ferida aberta. Os 3 meses seguintes foram de luta. Morei no sofá da Ana,
acordando cedo todos os dias para procurar emprego como se essa fosse minha profissão. A humilhação que minha irmã me fez passar se transformou em combustível. Um dia, recebi uma ligação para uma entrevista em uma grande empresa. Era uma vaga melhor que a minha anterior, com um salário maior. Fui para a entrevista com o sangue nos olhos e consegui o emprego. No dia que recebi meu primeiro salário, a primeira coisa que fiz foi alugar um novo apartamento para mim. Era um pouco maior e mais claro que a minha antiga kitnet. Enquanto eu assinava o contrato, uma única certeza me preenchia. Eu nunca mais dependeria de ninguém. E eu nunca, jamais, esqueceria a porta que minha irmã fechou na minha cara. Anos se passaram. A vida que um dia me deu uma rasteira, agora parecia querer me recompensar. Meu novo emprego se revelou a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Fui reconhecida, promovida e, com o tempo, conquistei uma estabilidade financeira que eu nunca tive antes. Mudei-me para um apartamento maior, em um bairro melhor. Com alegria e paciência, eu o mobiliei, peça por peça. Comprei uma nova televisão, um novo computador, um micro-ondas e, sim, uma air fryer. Cada item não era apenas um objeto, mas um troféu, um símbolo da minha capacidade de me reerguer. Aos domingos, eu pedalava em uma bicicleta nova e muito melhor, sentindo o mesmo vento no rosto, mas agora com uma sensação diferente. Não era mais uma fuga, era uma celebração. Eu havia me tornado uma mulher independente, que conhecia o próprio valor. Meu contato com Flávia nesses anos foi quase nulo. Trocávamos mensagens frias em aniversários e no Natal. A ferida que ela abriu nunca cicatrizou por completo. Tornou-se uma parte de mim, um lembrete constante da lição que aprendi da maneira mais difícil. Eu não sentia ódio, apenas uma distância fria e intransponível. Até que, numa tarde de quinta-feira, meu celular tocou. Era ela. Aquele arrepio de mau presságio percorreu minha espinha, uma memória corporal do pânico que ela sempre trazia consigo. Respirei fundo e atendi. Clara! A voz dela estava embargada, trêmula. Era o mesmo tom desesperado de anos atrás. O tempo não havia mudado nada. Oi, Flávia. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, minha voz calma e firme, um reflexo da mulher que eu havia me tornado. E então, a história se repetiu. O marido dela, Márcio, a havia deixado por outra mulher. Saiu de casa, deixando-a sozinha com os 3 filhos, que agora eram adolescentes com necessidades e custos maiores. A pensão que ele pagava, segundo ela, era uma miséria que mal cobria a comida. Ela estava novamente à beira de um colapso financeiro, com aluguel e contas atrasadas. Clara, você precisa me ajudar. Ela chorou do outro lado da linha. Você é a única pessoa a quem eu posso recorrer. Eu não sei o que fazer. Estou desesperada. Por favor, me empresta um dinheiro. Eu ouvia tudo em silêncio. Antigamente, meu coração estaria apertado. Mas agora, eu ouvia a história e sentia nada. Apenas o eco de uma porta se fechando na minha cara. Eu sinto muito que você esteja passando por isso, Flávia. Comecei, minha voz mantendo o mesmo tom tranquilo. Mas eu não vou te dar dinheiro. Houve um silêncio chocado do outro lado. O quê? Como assim você não vai? Ela gaguejou, a tristeza rapidamente se transformando em indignação. Clara, eu estou te pedindo ajuda. Somos irmãs. Você está aí cheia de dinheiro com essa vida boa e vai me negar ajuda? A acusação na voz dela, a presunção de que minha vida boa era um recurso ao qual ela tinha direito, foi a confirmação final de que ela não havia mudado nada. Sim, Flávia, eu tenho uma vida boa, respondi ainda sem alterar a voz. E eu tenho uma vida boa porque eu lutei muito por ela, sozinha. E já que você falou em sermos irmãs, vamos refrescar sua memória. Você se lembra de alguns anos atrás, quando eu vendi cada pertence de valor que eu tinha, cada coisinha que conquistei com meu suor, para que você e seus filhos não fossem despejados? Ela ficou muda. Eu continuei.
E você se lembra do que aconteceu poucos meses depois, quando a minha vida desmoronou? Quando eu perdi meu emprego e tudo o que eu te pedi foi um canto no seu sofá para dormir? Você se lembra do que você me disse, Flávia? A linha estava em silêncio absoluto. Eu sabia que ela se lembrava. Você me chamou de fracassada e fechou a porta na minha cara, disse eu, as palavras saindo sem raiva, apenas como a constatação de um fato. Naquele dia, Flávia, você me ensinou a lição mais importante da minha vida. A de que eu preciso, em primeiro lugar, cuidar de mim mesma, porque ninguém mais o fará. Mas as crianças... Ela sussurrou, a última cartada de quem não tem mais argumentos. E é exatamente por causa das crianças que eu não vou agir como você, afirmei. Eu jamais puniria meus sobrinhos pelos erros dos pais. Eles são inocentes no meio de tudo isso. Por isso, eu não vou te dar dinheiro para pagar suas contas. Essa responsabilidade é sua e do pai deles. Você vai ter que fazer o que eu fiz, levantar e lutar. Você vai ter que arrumar um emprego. Mas para que meus sobrinhos não passem fome, eu vou fazer uma compra grande e mandar entregar. Um soluço escapou dela. Talvez de raiva, talvez de vergonha. Eu nunca saberia. É isso o que posso fazer, Flávia. Aceite ou não, concluí. Ela não respondeu. Depois de alguns segundos de silêncio pesado, ela desligou o telefone. Eu encerrei a chamada e olhei pela janela do meu apartamento. Não senti a euforia da vingança. Senti algo muito melhor. Paz. Aquele ciclo de abuso emocional e ingratidão havia finalmente se quebrado. Eu não me tornei uma pessoa amarga e fria como ela. Eu mantive minha compaixão, mas aprendi a direcioná-la, a colocar limites. No fim das contas, minha irmã teve que se virar. Conseguiu um emprego de meio período. Aprendeu a controlar suas finanças e, pela primeira vez na vida, a ser a única responsável pelo seu próprio bem-estar. E eu? Eu aprendi que o maior ato de amor próprio não é apenas se reerguer, mas também se recusar a voltar para os lugares e pessoas que um dia te quebraram.